There's no question artificial intelligence will remake the workplace. Um novo programa de inteligência artificial. Você já ouviu falar do ChatGPT? Bem-vindos a um novo momento da transformação digital. A gente teve um crescimento gigantesco nesse primeiro semestre de empresas que estão nascendo para trabalhar só com IA especialista, em algum setor da economia. Se eu não dominar a inteligência artificial, se eu não dominar a automação e as máquinas, elas vão me dominar, o meu emprego, a minha vida, tudo. Implementar ferramentas de inteligência artificial é uma das prioridades para 85% das empresas do mundo nos próximos anos. O Brasil é o país que mais usa inteligência artificial na América Latina. Pelo menos 41% das empresas daqui já implementaram essa tecnologia em seus negócios e outras 34% estão explorando novas ferramentas. Não existe tecnologia sem pessoas. É uma tecnologia, como outra qualquer, e muitas que virão, a inteligência artificial, sociedade 5.0, metaverso, mas o ser humano ainda continua protagonista. Talvez você não tenha ainda notado, mas neste momento a inteligência artificial está inserida de alguma forma em seu dia a dia. E é por meio de um objeto que não sai mais de nossas mãos, o telefone celular. Ela está nos aplicativos, em dispositivos conectados à internet, nas plataformas de stream, ou mesmo no computador, quando acessamos um sistema de busca. Não há dúvidas de que esta tecnologia tem o poder de transformar várias áreas de negócios e desafiar a própria capacidade de adaptação humana. Mas uma pergunta precisa ser feita: até onde a inteligência artificial pode interferir em nossas vidas? Oi, Marcelo, tudo bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. Diante de tudo que a gente está vendo e acompanhando desse avanço da IA, como que a gente pode descrever essa tecnologia? Eu acho que para ser bem didático, né, para todo mundo conseguir entender, saindo um pouco do techniquez, a gente poderia definir IA como sistemas computacionais que automatizam tarefas que antes eram realizadas por humanos. Eu gosto de dizer nas minhas aulas, normalmente, que tudo que é repetitivo está destinado a ser automatizado pela tecnologia e, no caso, que a gente está vendo agora, mais recente, a inteligência artificial. E a pergunta que a gente tem que fazer constantemente, tanto na nossa rotina pessoal quanto profissional, é o quanto das nossas atividades, do nosso dia a dia, é repetitivo e que pode ser automatizado por essas novas tecnologias. Mas é preciso cautela. A tecnologia pode fazer muitas coisas, mas não faz tudo. As pessoas imaginam robôs dominando a Terra, a inteligência artificial querendo dominar o mundo, mas não existe no mundo robô com sentimentos, com vontade própria, e, portanto, qualquer coisa relacionada a dominar o mundo é pura ficção científica. Eu tive medo. Robôs não sentem medo. Eles não sentem nada. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Eu trabalho há mais de 15 anos com veículos autônomos. Eu sou completamente contra de tirar a pessoa que estaria dentro do veículo. Eu tiro dela só algumas atividades que podem trazer maior risco. E eu facilito a vida dela. Mas eu sou a favor de ter sempre uma pessoa dentro, como ocorre no avião. Eu não vou decolar um avião sem um piloto, ou pelo menos não deveria. O problema é que tem empresas que pensam em fazer isso. Hoje o mercado, de robótica e de inteligência artificial, ele está avaliado em aproximadamente 22 bilhões de dólares. Na próxima década, esse valor vai chegar próximo a 140 bilhões de dólares. E vão faltar profissionais, empresas e pessoas não só qualificadas, mas extremamente bem preparadas. A próxima evolução da robótica são os robôs inteligentes.
para a gente acessar a indústria 4.0. Rogério, já que estamos falando de tecnologia, do mercado de robótica, qual é a importância de ter um instituto como o Instituto Avançado de Robótica para o país, para o desenvolvimento do país? Hoje a robótica ela está sendo vista como a melhor e a única saída para a crise, né, no cenário internacional. Então, as pessoas que se especializarem em robótica na próxima década não terão dificuldades financeiras e de trabalho para se recolocar. Então, a importância que nós temos para o Brasil, além da formação de pessoas e jovens, desenvolver pesquisa em alto nível. Isso envolve, né, interagir com grupos de pesquisa da Itália, dos Estados Unidos, da Alemanha, e agora a gente tem um projeto recente com a Suíça na área de inteligência artificial. Uma previsão recente apontou que a receita global gerada pela IA salte de 40 bilhões de dólares para 1 trilhão de dólares até 2032. Tecnologias de IA generativa como o ChatGPT, que em apenas 2 meses atingiu 100 milhões de usuários, conquistaram o mundo, inclusive o mundo dos negócios e do trabalho. Cada vez mais a gente vai ter ramos mais especializados. Então, você hoje tem o ChatGPT, que é uma IA generativa genérica. Então você vai ter um sabor de ChatGPT específico só para a área do direito ou na área da medicina. Você busca ali soluções, faz processamento de imagem, faz análise de diagnósticos, sugere diagnósticos. Então isso provavelmente deve ser o que deve ganhar musculatura nas pesquisas e mais profundidade nos próximos meses e anos aí. Com esses recentes avanços, uma empresa de consultoria descobriu que só essas ferramentas de inteligência artificial têm o potencial de gerar mais de 4 trilhões de dólares em lucros corporativos globais por ano. E esses números apontam para uma outra realidade. Essas ferramentas podem aumentar a produtividade em até 50%. Tem empresas que já utilizam essa tecnologia em diversas funções. A IA generativa, ela vai permitir que qualquer um tenha pelo menos 6 assistentes trabalhando para você ao mesmo tempo. Então, por exemplo, em vez de você, faz uma pesquisa para mim, analisa esses 1000 documentos aqui. Em vez de você precisar fazer isso, você dá um comando. E aí, dentro desse contexto, desses assistentes, você vai aumentar a produtividade drasticamente dos profissionais. Você vai precisar de menos profissionais. Por quê? Porque boa parte vai ser feita por essas ferramentas. Embora a IA fique mais sofisticada e traga inúmeros benefícios para a gente, muito se discute os parâmetros éticos, morais e jurídicos dessas ferramentas. A chamada deepfake, tecnologia usada para a criação de imagens ou vídeos, tem levantado debates sobre o assunto. Apesar de ainda não ter uma lei que estabeleça limites para o uso da inteligência artificial, há normas previstas em que nós, usuários, empregados e empregadores, podemos nos resguardar. Ministro, até que ponto a utilização de uma IA pode ferir a ética e os princípios morais de uma sociedade? Olha, ainda, Luma, não é possível identificar com precisão todos os dilemas éticos e morais que potencialmente podem derivar da utilização dessa tecnologia. De todo modo, os riscos são riscos visíveis à redução numérica de trabalhadores, à supressão de postos de trabalho, à discriminação algorítmica, o controle intensivo com ofensa à privacidade, ferramentas de recrutamento e seleção preconceituosos de empregados, que recusem perfis baseados em dados discriminatórios e a dependência aos dados e decisões da máquina. A inteligência artificial, ela deve observar as regras já existentes a respeito da valorização do trabalho, da proteção de dados, da privacidade e da não discriminação. Então, a Constituição Federal, a LGPD e diversas outras leis se mostram extremamente importantes no que diz respeito à tutela dessas garantias. Existe um movimento internacional da AI for Good,
que é a IA para o bem. Eu me alinho nesse movimento. Eu acho que a inteligência artificial ela pode ser usada para o bem, e ela deve ser usada para o bem. Mas ela pode ser usada para o mal? Sim. Pode fazer imagens falsas, pode criar manipulação de eleições, pode induzir pessoas a acreditar em coisas incorretas. Então, eu acho que isso é muito sério, isso exige uma regulamentação muito forte, muito bem definida, sem restringir o desenvolvimento da inteligência artificial. Ela tem impacto econômico, crescimento, ela melhora, ela desenvolve, ela tira as pessoas de trabalhos ruins. Qual tem sido o entendimento da Justiça do Trabalho em casos recentes que envolvem a utilização de inteligência artificial? Olha, ainda há poucos casos na Justiça do Trabalho, pelo menos que envolvam de forma direta ferramentas de inteligência artificial. De todo modo, as discussões mais frequentes abordam o transporte por aplicativo, que a gente tem visto na mídia, questões relacionadas à discriminação e privacidade. No tocante à discriminação, o questionamento costuma ser sobre a transparência de sistemas de inteligência artificial utilizados para fins de recrutamento, promoções ou dispensas de trabalhadores. Acerca da privacidade, os processos costumam abordar o tratamento que é dado a dados pessoais desempregados, normalmente realizado de forma automatizada. Qual seria hoje, na sua definição, o maior desafio que a gente está enfrentando e que vai enfrentar frente a esse avanço da IA? Acho que o grande desafio é a velocidade da transformação. Como a inteligência artificial ela é uma tecnologia disruptiva, né? Tudo que é disruptivo é que rompe drasticamente com o modelo anterior, uma velocidade muito rápida, ela traz desafios efetivamente para o mercado de trabalho, quando você olha para o mercado de trabalho, muito grandes. Principalmente porque quem dominar IA primeiro larga na frente, mas muitas atividades, mesmo quem dominar a IA, vai encontrar um ambiente de trabalho com menos oportunidades. Então, em vez de você precisar de 100 profissionais de uma área, você vai precisar de 5 para fazer a mesma atividade. Não temos que ter resistência, pelo contrário, temos que usar ela a nosso favor para otimizar o nosso dia, para otimizar as indústrias, reduzir o desperdício, maximizar o lucro, mas entender que a gente não pode ser refém dela. A gente tem que ter nossas atividades do dia a dia, tem que acordar cedo, tem que olhar para as pessoas, tem que tratar com o máximo respeito, tem que socializar, tem que ter o nosso momento de ser humano. Nós não podemos viver full time conectado no excesso. A gente tem que estar no equilíbrio. Se eu tivesse que dar uma dica, né? Um conselho é melhor. Um conselho para profissionais das várias áreas que estão, nossa, como a IA vai me afetar? Né? Qual é o impacto disso no meu dia a dia ou na minha profissão? Eu diria, não se preocupe com isso. Não se preocupe com o futuro. Se preocupe em se manter o mais preparado para mudar toda vez que precisar mudar. E não sofra em mudar. Porque quem não se acostumar a mudar vai viver em constante sofrimento. E não vai ter a velocidade e a capacidade de se adaptar rapidamente. Diante de tudo que a gente acabou de ouvir, é inevitável o avanço da inteligência artificial nos próximos anos. A própria ferramenta da IA nos alerta para a necessidade de desenvolvermos novas habilidades, sermos mais flexíveis e adaptáveis às novas tecnologias e formas de trabalho que estão por vir. No próximo episódio do Jornada, vamos descobrir quais áreas e carreiras podem surgir ou que podem sofrer mudanças por conta da IA e como essa tecnologia amplia a prioridade na capacitação dos profissionais. Eu te espero. Até lá!